Você já entrou numa casa e sentiu que tinha algo errado? Tipo, uma presença invisível? Um segredo escondido nas paredes? Pois então, a casa da minha família sempre foi assim. Silenciosa demais. Beiçada de mei. Como se guardasse algo que ninguém devia descobrir. Meu nome é Rodrigo, tenho 36 anos. E cresci nessa casa estranha, onde uma porta no segundo andar permaneceu trancada durante 20 anos. Ninguém nunca explicou o porquê. Até o dia em que eu abri. E o que encontrei lá dentro mudou completamente tudo que eu achava saber sobre minha família. Antes de continuar, se inscreve no canal agora mesmo e deixa ali nos comentários de onde você está assistindo. Quero muito saber quem está aqui comigo nessa jornada. E fica até o final porque o que tinha atrás daquela porta vai te deixar completamente arrepiado e emocionado ao mesmo tempo. Então assim, a casa dos meus pais sempre foi estranha. Não era mal assombrada tipo filme de terror, nada disso. Era só silenciosa, pesada, tipo aquele silêncio que você sente quando está num funeral ou num hospital. Mesmo quando a casa estava cheia de gente. Nas festas de família, sempre tinha essa atmosfera meio sufocante que eu nunca consegui entender direito. Cresci ali com meus pais e minha irmã mais nova, a Carolina, e desde pequeno, eu sabia que tinha um quarto no segundo andar que era proibido. Não era quarto de ninguém, não era usado para guardar coisas, era simplesmente trancado. A porta de madeira escura ficava ali no corredor, sempre fechada, sempre com a mesma fechadura antiga, que parecia nunca ter sido aberta. Quando eu era pequeno, tipo uns 7, 8 anos, eu perguntei pro meu pai sobre aquele quarto. Pai, por que aquela porta tá sempre trancada? O que tem lá dentro? E a reação dele foi estranha. Ele ficou completamente pálido por um segundo. Depois forçou um sorriso meio amarelo e disse: "É só depósito, filho. Tem coisas antigas que não usamos mais. Não precisa se preocupar com aquilo." Mas tinha algo na voz dele, sabe? Tipo, tremor. Uma tensão que não fazia sentido, se era só depósito. E quando mencionei para minha mãe mais tarde, ela teve reação parecida. Rodrigo, aquele quarto não é assunto seu. Nunca tente abrir aquela porta. Entendeu? E o tom dela era tão sério, tão final, que eu nunca mais perguntei, pelo menos não diretamente. Mas conforme fui crescendo, a curiosidade só aumentava. Tipo, todo mundo tem depósito em casa, mas ninguém trata como segredo de estado. E mais estranho ainda, meus avós paternos, que moravam na mesma cidade, também ficavam super desconfortáveis quando a casa era mencionada. Eles raramente visitavam, e quando visitavam, nunca subiam para o segundo andar. Uma vez, quando eu tinha uns 15 anos, tentei abrir a porta escondido. Esperei todo mundo dormir, peguei uns grampos e tentei arrombar a fechadura como tinha visto em filmes. Mas não funcionou. A fechadura era velha, mas resistente. E no dia seguinte, meu pai notou que a fechadura tinha marcas de tentativa de arrombamento. Ele me confrontou no meu quarto. E cara, nunca tinha visto meu pai tão bravo. "Você tentou abrir aquela porta?" Ele perguntou, voz baixa, mas furiosa. Neguei no início, mas ele não era bobo. "Rodrigo, eu vou dizer isso uma última vez. Nunca tente abrir aquela porta novamente. Tem coisas que você não precisa saber, coisas que foram deixadas no passado, por uma razão. Respeite isso." E aquilo só fez minha curiosidade ficar pior. Porque agora, não era só depósito, eram coisas deixadas no passado. Que coisas? Por que tanto mistério? Mas aí, a vida aconteceu. Fui para a faculdade, me mudei da casa dos meus pais, comecei minha carreira, casei, e embora a porta misteriosa ainda me intrigasse às vezes, não era prioridade na minha vida. Até que meu pai morreu repentinamente de ataque cardíaco, quando eu tinha 34 anos. Foi choque completo. Ele tinha apenas 62, era saudável, ativo, e de repente, não estava mais aqui. Minha mãe ficou devastada, a Carolina também, e durante os meses seguintes ao funeral, minha mãe começou a falar sobre talvez vender a casa. É grande demais para mim sozinha. Tem memórias? Demais. Não sei se consigo continuar vivendo aqui. E foi nesse contexto que a porta voltou à minha mente. Se a casa ia ser vendida, se íamos esvaziar tudo, aquela porta finalmente ia ser aberta. E eu precisava saber o que tinha lá.
Então um dia, quando estava ajudando minha mãe a organizar coisas do meu pai, encontrei um molho de chaves antigas na gaveta dele, e uma delas tinha a etiqueta desbotada com algo escrito. Consegui ler parcialmente Arthur II, em quarto segundo andar. Tinha que ser. Esperei minha mãe sair, para fazer compras, e então, depois de 26 anos convivendo com aquela porta trancada, finalmente, tinha a chave na mão. Meu coração estava batendo forte demais enquanto subia as escadas. A Carolina estava comigo. Ela também queria saber. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Voz nervosa. Tipo, mãe vai pirar se descobrir. A casa vai ser vendida de qualquer jeito, eu disse. Não faz mais sentido manter segredo. Coloquei a chave na fechadura. Ela girou com dificuldade. Décadas de desuso, tornando o mecanismo rígido. Mas... E quando ouvi o clique, quando senti a porta finalmente ceder, respirei fundo e empurrei. A porta se abriu com um rangido alto, e o cheiro que saiu foi de mofo, de ar parado por anos, de algo esquecido pelo tempo. Acendi a luz do corredor para iluminar o quarto, já que não tinha janela. E o que vimos, cara, não era o que esperávamos de jeito nenhum. Não era depósito, era quarto de criança. Mas não qualquer quarto. Era quarto perfeitamente preservado, como se tivesse sido congelado no tempo. Tinha berço de madeira, trocador, cômoda pequena, brinquedos arrumados nas prateleiras, roupinhas minúsculas de bebê penduradas no armário, e nas paredes, decoração delicada com nuvens e estrelas pintadas. Que diabos? A Carolina sussurrou. Me aproximei da cômoda. Em cima tinha porta-retratos coberto de poeira. Limpei com a mão e vi foto da minha mãe, muito jovem, tipo uns 20 e poucos anos, segurando um bebê. Mas não era eu. Não era a Carolina. Era bebê que eu nunca tinha visto. Do outro lado da cômoda tinha caixa de madeira. Abri. Dentro tinha certidão de nascimento. Li o nome. Pedro Henrique Alves. Nascido em 15 de março de 1985, filho de Ana Paula Alves e Roberto Alves. Roberto Alves era meu pai. Ana Paula Alves era minha mãe. Pedro Henrique era irmão que eu nunca soube que existiu. Tinha mais documentos na caixa, fotos, e tinha certidão de óbito. Pedro Henrique tinha morrido com apenas 6 meses de idade. Síndrome da morte súbita infantil. Rodrigo. A Carolina estava chorando agora, olhando outro porta-retrato que tinha encontrado. A gente tinha um irmão e ninguém nunca nos contou. Continuamos explorando o quarto em choque. Tinha diário da minha mãe, escrito nos meses após a morte do bebê. As entradas eram devastadoras. Não consigo entrar no quarto dele, ela escreveu. Já faz 3 meses, e não consigo. Roberto trancou tudo, disse que é melhor assim, que a gente precisa seguir em frente. Mas como? Como eu sigo em frente, quando meu bebê, meu Pedro, não está mais aqui? Mais adiante, descobri que estou grávida de novo. 4 anos depois de perder Pedro, deveria estar feliz, mas só sinto terror. E se eu perder esse também? E se o que aconteceu com Pedro acontecer de novo? O bebê mencionado era eu. Eu nasci 4 anos depois da morte do Pedro. E tinha outra entrada, quando eu já era pequeno. Rodrigo fez 3 anos hoje, e eu ainda não consegui abrir o quarto do Pedro. Roberto diz que a gente precisa esvaziar, doar as coisas, transformar em outra coisa qualquer. Mas não consigo, é tudo que me resta dele. Se eu esvaziar aquele quarto, é como se ele nunca tivesse existido. Então foi isso. Meus pais perderam um filho antes de eu nascer, e minha mãe nunca conseguiu superar. Nunca conseguiu esvaziar o quarto. Deixar ir. Então eles simplesmente trancaram e nunca mais tocaram no assunto. E quando a Carolina nasceu 3 anos depois de mim, eles já tinham estabelecido o padrão de nunca falar sobre Pedro. Sentamos no chão daquele quarto, eu e a Carolina, apenas processando. A gente tinha um irmão mais velho que morreu antes de nascermos. E nunca soubemos. Toda a nossa vida, aquele quarto estava ali, preservado, guardando segredo que nossos pais carregaram sozinhos. Quando minha mãe voltou das compras e viu a porta aberta, ela desmoronou. Literalmente caiu no chão do corredor, soluçando de uma forma que nunca tinha visto ela chorar antes. Vocês não deviam ter aberto. Ela repetia, entre soluços. Vocês não deviam ter visto.
Ajudamos ela a se levantar. Levamos para sentar na sala. E aí, pela primeira vez em mais de 30 anos, ela falou sobre Pedro. Ele era perfeito. Ela disse. Voz quebrada. Absolutamente perfeito. 6 meses de vida pura, alegria. E então, uma manhã, eu fui acordar ele, e ele não acordou. Isso. Sem aviso, sem motivo, sem nada que eu pudesse ter feito diferente. Ele simplesmente se foi. Por que vocês nunca nos contaram? Eu perguntei, gentil, mas precisando entender, porque seu pai achava que seria melhor assim. Ele processou a perda de forma diferente de mim. Ele queria seguir em frente, ter novos filhos, reconstruir. Mas eu não conseguia falar sobre Pedro sem desmoronar. Então, fizemos acordo tácito de nunca mencionar. E conforme os anos passavam, ficava cada vez mais difícil trazer à tona. Mas você preservou o quarto todo esse tempo. A Carolina disse suavemente. Era tudo que eu tinha dele. Minha mãe explicou. Eu sabia que era doentio, que eu devia deixar ir. Seu pai implorava para eu esvaziar aquele quarto, transformar em outra coisa, mas não consegui. Então ele concordou em apenas trancar e não falar mais sobre isso. E seus pais? Eu perguntei. Vovô e vovó sabem? Eles viveram todo o luto conosco, mas depois que trancamos o quarto, eles respeitaram nossa decisão de não falar sobre isso. Por isso eles evitavam visitar. Era doloroso demais para todos. Nos dias seguintes, tivemos conversas longas e difíceis sobre Pedro, sobre luto, sobre segredos familiares. Minha mãe finalmente falou sobre coisas que tinha guardado por décadas, e embora fosse doloroso para ela, também parecia libertador de alguma forma. Vocês sabem, ela disse numa dessas conversas, quando eu estava grávida de você, Rodrigo, eu tinha tanto medo. Medo que você também ia morrer. Então, quando você nasceu e sobreviveu os primeiros meses, e depois o primeiro ano, foi como finalmente conseguir respirar de novo. E com a Carolina foi parecido. Mas eu nunca contei sobre Pedro porque não queria que vocês crescessem sob sombra dele, sabendo que tinha um irmão morto. Mas crescemos sob sombra de qualquer jeito. A Carolina apontou. A casa sempre foi tão silenciosa, tão pesada, a gente sentia que tinha algo errado, mesmo sem saber o quê. Minha mãe concordou. Vocês estão certos. Acho que achei que estava protegendo vocês, mas só estava criando um ambiente de segredo e peso emocional não explicado. Decidimos, como família, o que fazer com o quarto do Pedro. Minha mãe finalmente concordou que era a hora de deixar ir. Mas não queríamos apenas esvaziar e esquecer. Então fizemos pequeno memorial. Pegamos as fotos do Pedro, alguns dos brinquedos, as roupinhas, colocamos em caixas especiais, que minha mãe poderia guardar e visitar, quando quisesse, mas não mais trancadas em quarto secreto. E transformamos o quarto em outra coisa. Minha mãe decidiu fazer dele um pequeno escritório e sala de artesanato. Algo vivo, ela disse. Algo que seja usado e apreciado. Pedro não ia querer que aquele espaço ficasse vazio e triste para sempre. Quando finalmente esvaziamos o quarto completamente, encontramos uma última coisa. Atrás do berço, tinha a carta que minha mãe tinha escrito pro Pedro, mas nunca enviado, para lugar nenhum. Era apenas dela, para ele. Meu querido, Pedro dizia a carta. Você esteve aqui por tão pouco tempo, mas mudou tudo. Me fez mãe, me ensinou, amor que nem sabia que existia. E quando você se foi, pensei que ia morrer também. Mas não morri. Tive que continuar. Tive seus irmãos, que nunca vão te conhecer, mas que existem em parte por causa de você. Porque você me mostrou que eu conseguia amar assim tão profundamente. Sinto sua falta todos os dias. Mas estou tentando viver de forma que você ia ficar orgulhoso. Te amo para sempre, mamãe. Choramos os três, lendo aquilo. E depois, colocamos a carta numa moldura especial que ficaria na sala da casa, junto com foto do Pedro, não mais escondido, finalmente reconhecido como parte da família. A casa mudou, depois disso, aquele silêncio pesado que sempre pairava. Foi embora. Era como se o segredo tivesse estado, literalmente envenenando o ar. E agora que estava exposto, a casa podia finalmente respirar. Minha mãe ainda tem momentos difíceis, especialmente em datas importantes, como aniversário e data da morte do Pedro. Mas ela fala sobre ele agora.
conta histórias sobre os 6 meses que eles tiveram juntos. E isso é saudável de uma forma que trancar tudo nunca foi. Eu e a Carolina processamos ter descoberto sobre irmão que nunca conhecemos de formas diferentes. Eu fiquei pensando muito sobre como crescemos sob peso de luto que não entendíamos, sobre como aquele silêncio na casa fazia sentido agora, sobre como nossos pais foram provavelmente super protetores conosco de formas que não percebemos, porque tinham medo de nos perder também. A Carolina ficou mais focada em honrar a memória do Pedro. Ela começou a se voluntariar em organização que apoia famílias que perderam bebês para a síndrome da morte súbita. É o que o Pedro ia querer, ela disse, que a dor dele ajudasse outras famílias. E assim, uma porta que ficou trancada por 20 anos, finalmente, foi aberta. E atrás dela não tinha monstro nem fantasma, tinha apenas amor e luto, e perda, que nunca foram propriamente processados. Se essa história te tocou, se você entende sobre carregar segredos familiares pesados, sobre luto não resolvido, sobre como silêncio pode ser mais alto que palavras, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa saber que está tudo bem falar sobre perdas, sobre dor, sobre coisas difíceis. E se inscreve no canal porque aqui a gente conta histórias sobre família, sobre verdades escondidas, sobre cura através da honestidade. A casa sempre esteve em silêncio. Mas não era silêncio de paz. Era silêncio de segredo, de dor não dita, de luto congelado no tempo. E quando aquela porta finalmente foi aberta após 20 anos, quando a verdade finalmente veio à luz, o silêncio quebrou, e no lugar dele, veio o som de cura começando. Som de família finalmente sendo honesta. Som de bebê que morreu há mais de 30 anos, finalmente sendo lembrado não com vergonha ou segredo, mas com amor aberto. Obrigado por ficar até o final. Por entender que às vezes as casas guardam mais do que móveis e memórias. Guardam segredos que precisam ser descobertos para que cura possa começar. Até a próxima. E lembra, não tranque suas dores, não esconda seus lutos, porque segredos trancados não desaparecem. Eles apenas apodrecem lentamente, envenenando tudo ao redor. Abre a porta, deixa a luz entrar. É assustador, mas é libertador. E você merece liberdade.